Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui nesse final de tarde, nesse final de dia, que é o dia do Senhor, juntos como o teu povo, Senhor Deus, o povo da aliança, Senhor Deus, em assembleia solene, convocados, ó Pai, divinamente pelo Senhor, para ouvir a sua voz, para lançar sobre o Senhor, ó Pai, as nossas ansiedades, as nossas súplicas, ó Pai, colocar o nosso coração no Senhor e na sua palavra. E nesse momento, Pai, queremos pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração, em especial, Senhor Deus, nos dando entendimento, Senhor Deus, de como a igreja de Cristo, Senhor, se desenvolve, como ela é administrada, como, Senhor Deus, o ministério da palavra é exercido, Pai, e como, Senhor Deus, o Senhor, conforme a sua direção, quer que nós, como servos, como dispenseiros, ó Senhor Deus, estejamos vivendo no meio do povo de Deus. Fica com a tua palavra, nos dá entendimento, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo a Timóteo, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, agora do verso 14 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 2, 14 a 18. Recomendo essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Queridos, como nós já vimos, as epístolas pastorais, elas são um retrato de como a igreja deve ser. O apóstolo Paulo ali, transmitindo a Timóteo determinados ensinamentos, a igreja do Novo Testamento se formando, presbíteros sendo eleitos, oficiais sendo eleitos, a igreja tomando a forma da igreja agora na nova aliança, e o evangelho pregado ali no meio do povo de Deus de uma forma plena, em toda a sua plenitude. A nossa igreja, ela faz parte da plenitude dos tempos. O que nós temos como igreja hoje é a última revelação, é a última o completo fundamento de como Cristo estabelece e quer que a sua igreja seja agora, nessa nova, vamos dizer assim, eu não gosto de usar muito essa expressão, mas essa nova dispensação que se estabelece por causa da plenitude dos tempos ali no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós estamos vendo algumas instruções, alguns estímulos que o apóstolo Paulo chama os ministros do Evangelho a terem na pessoa de Timóteo. E é interessante que a perspectiva de Paulo aqui é instruir Timóteo para que ele instrua outros pastores, outros ministros, outros presbíteros, e assim dê continuidade à igreja de Cristo que agora se forma. Lá no verso 2 ele diz assim, no capítulo 2, o que de minha parte ouviste através de minhas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Uma das funções de Timóteo e Tito era estabelecerem a liderança da igreja desse novo tempo. Era estabelecerem presbíteros e pastores, porque agora a igreja seria dirigida por meio deles, por meio desses homens, por meio do ministério desses homens, pela exposição das Sagradas Escrituras, que fora trazida pelos profetas, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, e os apóstolos. A igreja de Cristo que está sendo edificada nesse fundamento, que é o próprio Cristo.
E aí nós vimos que Paulo faz algumas recomendações a Timóteo, inicialmente aqui, animando a sofrer pelo Evangelho. E dentre outras recomendações, agora ele vai fazer algumas advertências quanto ao que ele deveria transmitir aos pastores e líderes daquela região de Éfeso. Quando ele diz assim no verso 14, recomenda essas coisas. Ele está dizendo isso, recomenda o que eu acabei de dizer a esses homens, que são instrumentos, ou são alvos, melhor dizendo, da mensagem que você vai transmitir, da instrução que você vai dar, que você vai deixar nas mãos desses homens para eles darem continuidade à Igreja de Cristo. E eu quero começar daí, ou continuar daí, quando Paulo diz, recomenda essas coisas. E quando Paulo diz isso, a intenção é que Timóteo deveria lembrar aos seus ouvintes o resumo do Evangelho que ele acabou de dar nesses versos anteriores, do verso 8 a 13, juntamente com as exortações dos primeiros versos desse capítulo, especificamente. Timóteo deveria lembrar a homens confiáveis, a ministros, a presbíteros, que eles permanecessem firmes na execução das tarefas dadas por Deus. E que tarefas seriam essas? O ensino, a pregação e o pastoreio do rebanho de Cristo. Coisas essas que foram confiadas por Deus aos presbíteros da igreja. E no âmbito, ou seja, no contexto, ou seja, em meio às aflições, eles deveriam olhar para Cristo. Como nós vimos anteriormente, o Salvador ressurreto e reinante, aquele que comunica força aos seus fiéis e os recompensa. Por isso que ele diz assim, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Paulo agora ele começa a dar outras instruções, a acrescentar algumas instruções a mais. Na realidade, a gente vai perceber que ele vai repetir algo que ele já falou anteriormente. Mas aqui, nesse contexto, no capítulo 2, ele está apresentando a primeira responsabilidade de Timóteo com relação a esses líderes. Uma responsabilidade na presença de Deus. E isso deveria infundir neles temor, porque eles estavam diante de Deus. Timóteo está diante de Deus. E qual seria ela então? Qual seria essa responsabilidade? Não se envolverem em batalhas de palavras inúteis e controvérsias sem sentidos. Perceba aqui, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras de que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E fazendo uma contextualização, não um anacronismo, mas uma contextualização, nós vamos perceber quantos ministros têm se perdido aí na internet por causa de discussões sem fim. Provavelmente as circunstâncias em que Paulo fala isso são muito semelhantes. Discussões, batalhas, às vezes teológicas, sem nenhum sentido e sem nenhum proveito. Mas Paulo aqui, ele está se referindo às controvérsias já citadas lá na primeira epístola, no capítulo 1, verso 3 e 4, quando diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. A ideia aqui é que o pastor, ele deve se focar, os ministros, os presbíteros da igreja, eles devem se focar não em disputas como essa, não em questões de saber, mas em ensinar, em conduzir, em alimentar o rebanho de Cristo. Resumindo, o que Paulo está falando nesses versos é que alguns, no contexto aqui de Paulo, que se achavam doutores da lei, mas que na realidade não passavam de mestres de novidade, estavam ensinando algo diferente, ou seja, uma doutrina diferente. E a preocupação de Paulo é sempre com a igreja de Cristo.
E aí a advertência que nós vimos no início, e essa, mais uma vez, reafirmando isso. Calvino, quando comenta esse texto, ele diz assim: quão perigoso para a igreja é esse conhecimento que conduz a controvérsias. Ou seja, um conhecimento que ignora a piedade e se preocupa com a ostentação pessoal. Eu tive um professor no seminário, e os professores do seminário, constantemente, eles se envolvem em disputas, infelizmente, dentro do próprio seminário, com pensamentos antagônicos à nossa fé. Mas não foi o caso aqui. E esse professor, ele foi chamado, isso provavelmente deve ter sido no início do seu ministério, né? O ministério dele era ser professor de seminário. Ele era um pastor, mas a vocação dele era ensinar no seminário. E ele conversando assim pessoalmente comigo, nós dois, uma conversa bem informal, ele disse que nunca mais participava de debates. E aí ele explicou por quê. Disse que ele era uma pessoa assim, que tinha uma cabeça fora do comum. E ele disse que certa vez num debate, o debate foi tão acirrado que as palavras dele foram assim: eu acabei com ele. Acabei com ele. E quando eu olhei para aquele homem que estávamos nesse debate, eu vi o semblante dele caído. E aquilo tocou no meu coração. E a partir daí eu nunca mais me envolvi em debates como esse. Muitas vezes, alguns se envolvem em debates assim, não com o propósito de edificação. A edificação sempre fica de lado. O propósito sempre é a ostentação pessoal. Mas o ministro não pode ser assim. Ele não tem essa perspectiva, não deve ter essa perspectiva de aparecer, de se mostrar, de mostrar que conhece, que sabe. O foco dele é a igreja, o foco dele é o povo de Deus. Ele tem que estar preocupado exclusivamente com a doutrinação, com a edificação da igreja de Cristo. E fugir de coisas como essa. E é interessante porque quando nós vemos a palavra de Deus falando sobre isso, é sempre bom contar com a instrução da palavra e com o exemplo de ministros piedosos que conseguem perceber e ver quanto mal eles podem causar quando entram em disputas como essa. O contexto aqui do apóstolo Paulo é que certo grupo da igreja estavam com invencionices, estavam criando determinadas coisas, assim, filosofando em cima da palavra de Deus. E quando a gente fala em filosofar, são criar questionamentos. Essa é a perspectiva da filosofia. A filosofia não quer dar respostas, ela se preocupa com as perguntas, com o questionamento. Então, eram pessoas que ficavam questionando, criando, gerando, achando coisas onde não deveriam achar. E a gente vê como isso é perigoso para a igreja de Cristo, como diz Calvino. Um conhecimento que conduz a controvérsias, que ignora a piedade e se preocupa somente com a ostentação pessoal. Veja o que Matthew Henry fala da tarefa de Timóteo nesse caso. Ele diz assim: Timóteo deveria edificar aqueles que estavam debaixo da sua responsabilidade, para trazer à memória as coisas que eles já sabiam, porque esse é o trabalho de um ministro. Não de anunciar às pessoas aquilo que nunca ouviram antes, novidades. Você percebe que existem alguns ministérios, igrejas, eu já participei de uma igreja assim. Surgia uma novidade, o pastor embarcava. Era uma igreja de movimento. Aí tinha o movimento lá dos casados para sempre. Aí
a igreja embarcava, que o pastor embarcava. Aí surgiu um outro movimento lá, não sei de quê, lá, graça abundante, sei lá, estou inventando. Aí entra no movimento, vivia de novidades. Não é para ser assim. Olha que ele continua a dizer: não de anunciar às pessoas aquilo que nunca ouviram antes, novidades, mas fazê-las lembrar que de fato já sabem, ordenando-lhes que não entrem em contendas de palavras. Observe, diz eles, esses que estão dispostos a contender, normalmente o fazem a respeito de questões de pouca importância. Contendas de palavras são muito destrutivas para as coisas de Deus. Elas não devem contender por causa de palavras que para nada aproveitam. Se as pessoas refletissem acerca da pouca utilidade que a maioria das controvérsias na religião tem, não seriam tão zelosas em suas contendas de palavras para a perversão dos ouvintes, tirando sua atenção das grandes coisas de Deus e ocasionando hostilidades e animosidades não cristãs, em que existe o perigo de perder-se a verdade. Eu tenho um princípio com relação a isso. E esses princípios, é lógico que a gente pega da palavra de Deus, mas a gente aprende com a experiência. É uma coisa que eu sempre falo, às vezes, quando estou conversando com algumas pessoas que têm a necessidade de pregar o evangelho para algum familiar ou algum amigo que quer conhecer, ou alguém que surge, ou um cristão que não tem o conhecimento que deveria ter da palavra de Deus, e aí você entra naquele diálogo tentando mostrar determinadas coisas. Eu sempre digo uma coisa: se a pessoa se mostra aberta a ouvir, está disposta a ouvir o que você tem a dizer, fale. Mas se a perspectiva dela for pura e simplesmente a disputa, é melhor nem começar. Porque não é você que convence, é o Espírito de Deus. Quando você percebe que a pessoa não está aberta para ouvir você, é melhor não começar nenhum embate, nenhuma disputa, porque isso não vai levar a lugar algum. Porque o evangelho é para ser ouvido. A palavra de Deus, quando ela é trazida, ela traz, como diz a palavra do Senhor, é um martelo que quebra a rocha, é uma espada de 2 gumes. E nós não precisamos fazer uma forcinha com relação à palavra, ao evangelho, para que as pessoas ouçam no momento certo, no momento apropriado. Se a vontade de Deus for que aquela pessoa ouça aquilo que você vai dizer, mesmo que ela não concorde, ela vai dar ouvidos e vai prestar atenção naquilo que você vai falar. Porque não há proveito nenhum a gente enfiar o evangelho goela abaixo na vida das pessoas. Não é assim que as coisas funcionam. E aí, dentro desse contexto aqui do apóstolo Paulo, a gente percebe como as pessoas são inclinadas a disputas sobre questões acerca de coisas mínimas, de palavras, de coisas sem muita importância ou de pouca importância. E essas disputas nunca vão resolver coisa alguma ou vão chegar a algum lugar, a não ser abalar alguns e subverter a outros. E elas não são apenas inúteis, mas também prejudiciais à fé. O que nós estamos vendo aqui. Evitem contenda de palavras de que para nada se aproveita, exceto para a subversão dos estranhos, dos ouvintes. Olha o que Matthew Henry fala, nos dando um conselho. Ele diz assim: os ministros devem ordenar às pessoas que não contendam com palavras, e elas mais certamente serão respeitadas se o fizerem diante do Senhor, isto é, em seu nome e de acordo com a sua palavra, quando apresentarem garantias daquilo que diz. Paulo aqui está deixando claro quais são os motivos dessa exortação. Por que não tomarem esse comportamento? Porque são infrutíferas e porque causam dano, subvertem aqueles que ouvem ou se envolvem com essas questões. Eu não sei se vocês já vivenciaram coisas do gênero, mas você, como ministro, como pastor de igreja, você vira e mexe, você cai numa situação como essa. E muitas vezes você percebe
que aquela pessoa ali, ele não está querendo aprender, ele quer debater, ele quer discutir. E muitas vezes, quer se mostrar mais inteligente, mais competente, mais sabedor do que o ministro que está conduzindo a igreja de Cristo. Essas coisas nunca acabam bem. Nunca acabam bem. Calvino diz que isso deveria ser levado em conta, ou seja, esse aspecto da falta de frutos, do dano, da subversão que causa. Ele diz que deveria ser levado em conta por aqueles que têm a língua afiada, que procuram polemizar em tudo e sofismar, ou seja, dar uma interpretação falsa em torno de uma única palavra ou sílaba. E aí você fica pensando assim, qual é o propósito de uma pessoa subverter o sentido de um texto ou de uma palavra? O que ela ganha com isso? O que alguém vai ganhar em distorcer alguma coisa da palavra de Deus? O que ela vai ganhar com isso? A única coisa que a gente vê é orgulho, é que a sua posição ou a sua interpretação seja aquela correta. E a gente vê muito isso, as pessoas distorcendo a Escritura para se amoldarem aos seus argumentos. E esses que agem assim, eles são impulsionados pela ambição, que muitas vezes se mostra uma doença quase fatal. E aí, mais uma vez, Calvino vai dizer: é natural que em meio às contendas percamos nossa apreensão da verdade, e Satanás faz mau uso das controvérsias como pretexto para subverter e destruir nossa fé. Não podemos esperar isso de um ministro. Um ministro deve demonstrar maturidade no conhecimento que adquiriu, e ele não pode, de forma alguma, entrar em todo tipo de disputa e discussão, porque isso não é saudável nem salutar. E muitas vezes isso vai mostrar a infantilidade ou a ostentação de um homem que ainda não amadureceu nem na vida e muito menos na fé. E aí João Calvino, ele vai afirmar que a fonte de toda e qualquer disputa doutrinal consiste em que homens de mentes inventivas tudo fazem para exibir suas habilidades aos olhos do mundo. E aí Paulo está dando aqui o remédio para essa enfermidade. É como se ele estivesse dizendo assim: certos homens buscam o aplauso do vulgo, do público. Quanto a ti, Timóteo, porém, que o teu alvo seja apresentar-te a ti mesmo e o teu ministério aprovado diante de Deus. Por isso ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O exemplo de Timóteo deveria servir como uma arma poderosa contra o erro. Ele deveria se esforçar de todas as formas possíveis para se apresentar diante do tribunal de Deus como obreiro aprovado. E esse resultado só seria alcançado se ele fosse achado como um obreiro que não tem que se envergonhar. Alguém que esteja trabalhando em prol do reino de Deus, edificando a igreja de modo que os frutos desse trabalho se manifestem na vida do povo de Deus. E aí, mais uma vez, nós vamos nos servir do comentário de Matthew Henry, que ele vai dizer assim: o cuidado dos ministros deve estar em aprovar-se diante de Deus, em ser aceitos por Ele e em mostrar que são de fato aprovados por Deus. Para que isso aconteça, deve haver constante cuidado e diligência. A obra desses homens deve ser de tal natureza que não reflita vergonha sobre ele quando eles ouvirem um veredicto divino. Um veredicto que aprova aquilo que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles estão se dedicando à igreja de Cristo. Eles estão edificando a igreja de Cristo. E disputas como essa
não geram edificação. E aí, Matthew Henry, mais uma vez, ele vai dizer assim: os ministros precisam ser obreiros, eles têm trabalho para realizar e precisam se esforçar nele. Os obreiros que são experientes, inexperientes, infiéis ou preguiçosos devem se envergonhar, mas esses que não se metem na vida alheia e mantêm seu trabalho são obreiros que não precisam se envergonhar. E qual é o obreiro que não precisa se envergonhar? Por que ele não precisa se envergonhar? Porque a atitude dele é uma atitude que agrada a Deus. O seu ministério, aquilo que ele faz, está voltado para aquilo que Deus estabeleceu no meio da sua igreja. O que um ministro deve fazer, o que um pastor de ovelha deve fazer. O que acontece muitas vezes é que atribui-se ao ministério pastoral coisas que não lhe cabem. E hoje nós temos todos os tipos de pastores, pastores prefeitos, pastores administradores, mas menos pregadores. E essa é a principal função do ministro: pastorear o rebanho de Cristo. E para que ele possa fazer isso, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. O ministro ele deve ser aquele que expõe a palavra de forma que penetre no âmago da doutrina, ou seja profundo, sem ser distante daqueles que ouvem. Que não distorça o sentido da palavra, nem mutile, mas que devidamente administre a palavra para o proveito daqueles que ouvem. E assim, às vezes nós não conseguimos entender ou imaginar ou visualizar um homem que distorça a palavra de Deus, que tem esse propósito, que pega a Bíblia, né, e que tem o propósito ali não de pregar e dizer aquilo que a palavra de Deus fala, mas dar um desdobre. Quando você olha para esse tipo de comportamento, você fala: como é que pode isso? Como é que um ministro pode fazer isso? Não, isso aí que o pastor está falando e tal, aconteceu lá no tempo de Paulo, de Timóteo, mas isso não acontece mais. Mas é uma grande mentira. Isso é o que mais acontece no nosso meio. No seminário, nós temos uma disciplina que é poimênica, é a pregação. E nós aprendemos a pregar a palavra de Deus sistematicamente. É pegar o texto da Escritura e desenvolvê-lo de tal forma, estruturá-lo de tal forma para trazer uma mensagem. E é interessante porque existem alguns critérios ou alguns métodos que você usa. Tem o temático expositivo, eu não lembro de todos. Mas nós éramos obrigados a pregar em cada modalidade de pregação. E interessante que em algumas modalidades de pregação, você procura na Escritura o que você quer, e o temático, por exemplo, vou procurar um tema aqui na Escritura, e você vai procurar e vai ver se encaixar diante da ideia que você tem sobre alguma coisa. Geralmente o método científico ele segue essa perspectiva, né? Você lança uma hipótese e aí você vai buscar fundamentos para comprovar ou não aquela hipótese que você lançou. O trabalho científico ele começa assim. Só que esse é um caminho perigoso. Porque a tendência, muitas vezes, nessa procura, é você distorcer o texto e confirmar aquilo que inicialmente você projetou. Esse era um dos perigos de pregações temáticas. Embutir no texto aquilo que eu quero dizer.
Então eu lanço uma ideia religiosa, pela minha experiência, ou sei lá o quê, e aí eu tento comprová-la segundo a Escritura. E é engraçado porque muitos têm feito dessa forma. Muitas pessoas, eles estão inserindo conceitos da Escritura e procurando textos para conformar aquilo que ele projetou, que ele lançou, a sua hipótese, a sua ideia daquele tema ou daquela proposta que ele quer trazer à igreja no momento da pregação. Uma das pregações mais difíceis e mais seguras, métodos, é o método expositivo. Porque você retira do texto aquilo que o texto está dizendo. Às vezes nós tínhamos que fazer alguns malabarismos, né? Porque você tinha que dividir em 3 pontos a pregação. Às vezes a pregação não dava 3, dava 4, dava 5, dava 1. Como é que você vai fazer? Aí quando você olha por essa perspectiva, você vai perceber que muitos agem assim. Muitos ministros, eles lançam um tema. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre santificação. E aí eles desenvolvem aquele tema, não segundo a palavra de Deus, mas segundo os seus pressupostos, e tenta encaixar isso na Escritura. É o que você tem hoje, como, por exemplo, a questão da teologia da prosperidade. É isso. Tem-se uma ideia, aí você olha os textos bíblicos que parecem apresentar isso, e você pega esses textos e desenvolvem. É o que nós chamamos de texto por pretexto. Quando nós olhamos a maneira como nós temos vivido o Evangelho hoje em dia, você vai perceber que isso é uma prática comum, distorcer a Escritura, aquilo que ela fala, aquilo que ela diz. É por isso que nós temos muitas heresias por aí, como maldição hereditária, que já ficou para trás, e outras coisas que eu nem lembro mais, que parecem ser verdade, mas não são. Mas aí ele pega aquele texto da Escritura, tira ali e amolda aquilo, e parece que é uma verdade. Mas quando você vai analisar profundamente, a coisa não é daquela forma. E muitos não estão manejando bem a palavra da verdade. Estão distorcendo, estão mutilando essa palavra. E o ministro fiel é aquele que está preocupado em usar corretamente a palavra de Deus, ou seja, dar um testemunho verdadeiro acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas, nesse contexto da epístola, é que Timóteo, como ministro, ele deveria manusear corretamente a palavra da verdade, ao invés de pôr demasiada atenção em batalhas de palavras totalmente inúteis, as quais confundem os ouvintes. E aquele homem que manuseia corretamente a palavra de Deus, ele não muda essa palavra, ele não a perverte, ele não a mutila, ele não a distorce, ele não faz uso dela com propósitos errôneos em sua mente. Pelo contrário, ele expõe a Escritura em oração à luz da própria Escritura. Porque existe um princípio hermenêutico que diz que a Bíblia vai interpretar a própria Bíblia, porque a Bíblia não tem como se contradizer. E aí o William Hendricks, ele vai dizer que o ministro do Evangelho é aquele que aplica o sentido glorioso das Escrituras, de forma corajosa e com amor, a situações e circunstâncias concretas, fazendo isso para a glória de Deus e para a conversão dos pecadores e a edificação dos crentes. Esse é o propósito do ministro da igreja, pegar a palavra e trazer esse ensino e aplicar na vida da igreja. Fazer com que a igreja possa perceber o que a palavra de Deus está falando e qual é a relevância e qual é o ponto que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, quer falar ao meu coração, na minha vida hoje. Pegando essa mensagem que já foi transmitida, Matthew Henry, quando fala o que ele entende por manejar bem a palavra da verdade, ele diz assim: eles não devem inventar um novo evangelho,
mas manejar bem o evangelho que é confiado ao seu depósito. Eles devem falar terror àqueles a quem terror pertence, conforto a quem merece conforto, para dar cada um o sustento a seu tempo. Ou seja, o ministro é aquele que tem que trazer a palavra da verdade. Se é uma palavra dura, que seja dura. Se é para consolar, que seja para consolar. Se é para confortar, que é para confortar. Se é para disciplina, que seja para disciplina. Sabe como Paulo classifica os ministros do evangelho? Como dispenseiros dos mistérios de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, qual é a função principal do ministro do evangelho, do pastor? É pregar a palavra de Deus, é ensinar. É trazer o ensinamento da palavra puro, simples, de forma profunda, de forma que possa alcançar, pelo poder do Espírito, o coração dos crentes. E é só a palavra de Deus, fielmente pregada, utilizada pelo Espírito Santo, que vai cumprir esse propósito. Paulo chama os ministros do evangelho de dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu não sei se vocês lembram do que significa isso. O dispenseiro era, vamos dizer assim, o diácono na sinagoga, que guardava as provisões de comida e mantimento e davam aos membros daquela sinagoga conforme a sua necessidade. Quando Paulo diz que os ministros são dispenseiros dos mistérios de Deus, ele está dizendo que é aquele que traz a palavra de Deus conforme a necessidade da igreja, conforme a vontade de Deus falar ao coração por meio do Espírito Santo, ao povo de Deus, ao seu povo, alimentá-los. E o que Paulo fala aqui em Coríntios é o que ele está apresentando a Timóteo, e o que ele mesmo viveu no seu ministério. Abra Atos capítulo 20. Os versos 20 e 21 e 26 e 27. Olha o que Paulo está dizendo. Ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, Atos 20 e 21 e 26 e 27. E aí começa a dar algumas instruções finais. E aí lá no verso 21 ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos do arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que a igreja precisa? A igreja precisa da pregação da palavra. É disso que a igreja precisa. A igreja precisa conhecer os nossos documentos, a confissão de fé. Nós devemos estudar a nossa confissão de fé, os outros documentos confessionais que nós temos. A confissão de Heidelberg, essas confissões, esse material é preciosíssimo. E tem estudo aí para o resto da vida. Eu me lembro no meu tempo de jovem, adolescente, e na escola dominical tínhamos revistas de escola dominical. Nada contra a revista de escola dominical. Mas a revista de escola dominical substituiu o estudo profundo dos nossos documentos, da nossa confissão e dos nossos catecismos. E a gente vê cada besteira nessas revistas de escola dominical. Cada assunto moderno, não vamos falar sobre determinados temas polêmicos, modernos. Não que isso não possa ser falado num estudo de escola dominical, ou até mesmo numa pregação, mas a pregação não tem que estar voltada para isso. Existem tantas coisas na palavra de Deus que eu desconheço, que eu, como estudioso da Bíblia, desconheço, e que por meio de pesquisa e leitura, a gente vai descobrindo, a gente vai trazendo coisas novas referentes, não novidades, mas novas no que refere ao nosso conhecimento acerca daquilo que a palavra de Deus diz. Novas para nós. Existem tantas coisas. Se a gente for estudar o nosso catecismo maior, do começo ao fim, a gente vai passar aqui 20 anos
e não vamos conseguir estudar todo o catecismo. Ainda mais se for eu que estiver dando aula. Não vamos conseguir. É muito conteúdo, é muita coisa. Se pegarmos a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, nós vamos ver coisas lá tremendas. Documentos confessionais. E aí a nossa preocupação é pegar uma revistinha de escola dominical e aí ficar falando sobre temas modernos, que são relevantes, mas existem coisas muito mais importantes que nós como igreja precisamos aprender. Aí quando a gente tiver aprendido tudo, aí vamos gastar o nosso tempo com isso? Ah, vamos, então vamos gastar o nosso tempo com isso. Já aprendi tudo. É como se você estivesse numa sala de aula, ou no final do ano, né? Você estudou toda a matéria, aí chega no final do ano lá o professor, já deu a matéria, falta 2 dias aí para terminar a aula e tal, você deu a matéria toda, aí você vai ficar ou dando exercício do nada, ou então, gente, vamos falar sobre um tema aí. Por quê? Porque você já deu tudo. Você cumpriu, porque é muito difícil cumprir, né? Mas tudo bem, o currículo. Mas cumpriu o currículo. Tem tanta coisa para nós aprendermos na Escritura e que vai nos dar fundamento para essas coisas que estão surgindo hoje em dia, que surgem com nomes diferentes, mas que são coisas antigas, coisas velhas. Porque não existe nada novo debaixo do sol. E aí nós perdemos tempo com essas coisas, enquanto a Escritura, a palavra de Deus, essa biblioteca que nós temos aqui, é imensa. Imensa. É muita coisa, é muito ensinamento, é muita coisa. E a gente não consegue, às vezes, no ministério, dar 1/3 daquilo que a palavra de Deus tem, da sua riqueza. E aí você é preocupado, muitas vezes, em trazer assuntos do dia a dia, e a pregação girar em torno disso, enquanto você tem aí 66 livros para explorar. Difícil. A igreja tem se tornado uma outra coisa e não igreja. Uma outra coisa e não igreja. Mas veja o que Paulo fazia e o que ele incita pastores a fazer: anunciar a palavra de Deus todo o tempo. Olha o que o verso 26 e 27 vão dizer: portanto, eu protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. É isso que o ministro tem que se envolver. É essa a sua preocupação. É esse o seu ministério. É a pregação, é o ensino da palavra. É a escritura. Ele deve se debruçar, porque os ministros são aqueles que pregam a palavra de Deus. Porque o Deus da palavra é o Deus da verdade, e Ele é o autor dessa palavra. E nessa obra, nesse ministério, eles precisam de muita sabedoria, estudo e cuidado para manejar bem essa palavra da verdade. E às vezes eu vejo a falta de cuidado que muitos, que se dizem aí teólogos, ou conhecedores, ou leitores profundos da teologia, da escritura, a falta de cuidado que eles têm ao manejar a escritura. Tanto na questão da pesquisa, quanto na questão do próprio texto, aquilo que outros homens falaram a respeito daquilo ali. Homens muito mais capacitados do que nós. E que nós hoje estamos acima dele. Sabe por quê? Não é porque nós sabemos mais, mas porque nós temos tudo o que eles disseram. E temos a capacidade de olhar aquilo que eles falaram e medir, e colocar na balança. E aí você vê um jovem
cheio de pretensão, falando de coisas que não sabe. Porque o conhecimento não é só gerado por informações. A experiência e a maturidade fazem com que o homem saiba lidar com as informações que ele recebe, com o conhecimento que ele adquire. Isso vai fazer total diferença na maneira como ele lida com isso. Se isso é comum naquilo que é normal, naquilo que é ordinário, imagina naquilo que está relacionado à ação do Espírito Santo na vida dos ministros, alguns pastoral, a percepção que ele deve ter com relação à sua função e o exercício das suas atividades. O cuidado em manejar e apresentar essa palavra conforme a necessidade da igreja. E aí você vai perceber nessas entrelinhas que Paulo está dizendo que Timóteo e todo ministro devem se debruçar e estudar profundamente para que ele possa fazer isso de forma que agrade ao Senhor, de forma perfeita. Até onde nós podemos chegar com essa perfeição? E aí ele, continuando, ele diz assim: evita falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Paulo está se referindo ao que ele já disse anteriormente, que não se ocupem de fábulas ou genealogias sem fim. E é interessante o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer que pessoas que vivem dessa forma, eles vão caminhar na sua impiedade. E que Timóteo não deveria se envolver com pessoas dessa natureza. Se envolver em um debate com seguidores do erro, porque isso os tornaria, essas pessoas, piores ainda. Quando você dá a margem, quando você alimenta, eles se tornam piores ainda. Porque a Escritura diz que eles vão seguir avante, continuarão progredindo para o erro, em direção a mais impiedade. E é sempre assim. É sempre assim. Aquilo que eles mais amam, que é o orgulho com relação ao conhecimento, é aquilo que se torna uma armadilha para eles, porque eles não conseguem ver a situação bestial em que eles se encontram por distorcerem a palavra de Deus. William Hendricks diz que eles avançarão direto para a frente e com firmeza, removendo todo e qualquer obstáculo, avançando rumo ao seu alvo, a uma impiedade cada vez mais crescente. Meffrey, ele diz o seguinte: quando erros e heresias entram na igreja, o contágio de um muitas vezes redunda no contágio de muitos outros. Ou a pessoa que está errada em uma coisa, muitas vezes acaba se mostrando errada em muitos outros assuntos. Foi o que o Rafael falou, questão hoje, uma cosmovisão. Você tem uma cosmovisão e parece que você anda dentro dessa mesma cosmovisão, cometendo os mesmos erros em áreas distintas. Por quê? Porque você tem uma cosmovisão que o direciona a isso. Por isso, Timóteo deveria evitar não somente esse tipo de comportamento, como pessoas como essa. Ele diz: evita os falatórios inúteis e profanos, porque os que deles se usam passarão em impiedade ainda maior. E não somente isso, a linguagem deles corrói como câncer, contamina. Paulo está dizendo que as disputas desses homens, além de levá-los à impiedade ainda maior, corrói, destrói aos poucos
a própria igreja, as pessoas que estão ao seu redor. Aqui foi traduzido como câncer, mas Calvino, na sua exposição, ele prefere gangrena, porque essa palavra também, ela pode ser traduzida ou por gangrena ou por câncer. E ele prefere esse termo, porque se ajusta mais ao que Paulo está dizendo aqui, porque a gangrena é uma natureza de uma enfermidade tal, que se não for tratada, ela vai se estendendo às partes mais próximas e penetra até os ossos e não cessa de consumir até que destrua todo o corpo. Por isso que a gangrena é seguida imediatamente de mortificação, que prontamente afeta o resto dos membros, até que termine a completa destruição do corpo. Por isso que o resultado de uma situação como essa é cortar aquele membro, para aquilo não passar adiante. E aí Paulo compara habilmente essas falsas doutrinas, essas discussões, essa perspectiva, esse desejo, né, de controvérsia, de disputa, como um contágio letal. Porque quando nós damos as boas-vindas, quando nós damos ouvidos a essas coisas, a esses homens, essas coisas se estendem, destruindo completamente a igreja. É um contágio destrutivo. E por isso ele deve ser cortado. Tá? Não esperar que adquira resistência. E aí Paulo cita esses homens, né? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Paulo cita nominalmente esses homens. E por quê? Porque a perspectiva dele é a seguinte: se permitirmos que pessoas que buscam a ruína da igreja fiquem em oculto, nós estamos contribuindo para que prossigam causando dano. Então eles estão sendo colocados nominalmente, eles são destacados para que as pessoas vejam e se afastem desses. Matthew Henry, falando sobre isso, ele diz assim, que Paulo cita esses mestres corruptos e os marca para a sua eterna desonra, com o intuito também de advertir as pessoas que não deem ouvidos a esses homens. Por quê? Porque eles se desviaram da verdade. E aqui no caso, eles se desviam de um artigo fundamental à fé cristã. Eles caem num erro capital: a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é uma das grandes doutrinas de Cristo. É o âmbito do Evangelho, porque vai apontar para Cristo e para a sua obra. E olha que interessante aqui. Ele diz aqui, entre os quais Himeneu e Fileto, estes desviaram da verdade, asseverando que a sua ressurreição já se realizou. Eles não disseram que não existe ressurreição. Eles não negaram a ressurreição. Eles só disseram que essa ressurreição já havia acontecido. Provavelmente uma ressurreição alegórica. E a Bíblia usa esse termo, alegoricamente, para se referir à conversão, um ato de Deus por meio do qual ele comunica a vida a quem está morto. Você tem vários textos da Escritura que você vai caracterizar, configurar a conversão como uma ressurreição. Abra Romanos capítulo 6, versos de 3 a 4, olha o que ele diz aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa ressurreição que ele fala aqui é uma novidade de vida. Percebam aqui, e aí vamos dizer assim, a sutileza, questões de palavras. Como ele fala, são questões de palavras. Não, a ressurreição existe, mas ela já aconteceu. Olha aqui o que Paulo fala, é uma novidade de vida. Paulo lá em Efésios capítulo 2, verso 6, diz que nós já ressurgimos em Cristo. Olha o que ele diz: na nossa conversão nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e agora ressuscitamos em Cristo Jesus, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma linguagem metafórica.
Mas por que essa linguagem é usada dessa forma? E é interessante isso, porque toda linguagem metafórica, ela tem um ancoradouro numa linguagem objetiva, ou seja, não figurada. Ela é uma representação. Aqueles homens estavam dizendo assim, não, existe ressurreição, mas não é esse tipo de ressurreição que vocês estão pensando aí. Já aconteceu. Olha aqui, Paulo, nós já ressuscitamos em Cristo Jesus. Mas o que é interessante é que nós esquecemos que toda linguagem figurada, ela tem um ancoradouro numa linguagem objetiva. Por que nós dizemos que a conversão é uma ressurreição? Porque a ressurreição é uma realidade. Porque a ressurreição é uma transformação de uma nova vida. É um corpo morto que vem à vida. O Evangelho fala na ressurreição do corpo, na vida eterna. Ele não diz que nós vamos viver eternamente com o Senhor nesse estado intermediário, onde o corpo é devolvido à terra e a alma vai a Deus que o deu. E os santos estão lá, não em corpo, mas em espírito. Mas a ressurreição que a Escritura fala e que compara com uma nova vida, ou seja, com o homem morto dos seus pecados e agora ele renasce, ele é formado em um novo estado. E que estado é esse? É um estado onde o pecado já não tem domínio, já não somos mais escravos do pecado. Nós ressuscitamos para uma nova vida e vivemos essa nova vida. E por que essa metáfora, essa imagem? Porque é isso que a ressurreição do corpo faz. E é isso que a palavra de Deus prega, a ressurreição do corpo. Como Cristo ressuscitou, por isso que ele é chamado de primícias. A festa das primícias era uma festa em que os agricultores, eles pegavam os seus primeiros frutos e entregavam como oferta na perspectiva de que outros frutos viriam. Aqueles eram os primeiros, era o primeiro de uma grande colheita. E quando a Escritura diz que Cristo é a primícia daqueles que dormem, porque Ele é o primeiro de uma grande colheita, da ressurreição do corpo, daqueles que são, ou melhor, daqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso a linguagem alegórica. Mas esses homens estavam dizendo que essa segunda parte não existe. Não existe uma ressurreição do corpo. O que nós temos é uma ressurreição, mas alegórica. E isso já aconteceu. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e pervertendo a fé de alguns. Ou seja, ao afirmar isso, eles estão negando a ressurreição. Mas não negando de frente, diretamente, eles estão negando indiretamente. E é dessa forma que Satanás faz. E é isso que nós estamos vendo aqui, que Paulo diz: foge daqueles que estão criando discussão, estão problematizando em torno de uma palavra, criando fábulas, distorcendo a palavra de Deus. Isso vai perverter a igreja. Abra 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ver o que a Escritura fala aqui no Novo Testamento. Eu vou pegar texto do Velho Testamento, mas do Novo Testamento. Um dos textos do Velho Testamento que falam sobre ressurreição é quando Deus diz assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Essa expressão aponta para a ressurreição do último dia. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 a 17 vai dizer: ora, se é corrente pregar se Cristo ressuscitou dentre os mortos, pois como afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha o que o verso 20 vai dizer. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, ou seja, os primeiros frutos. Quando o agricultor, na festa das primícias, ele olhava e a festa das primícias apontava para a ressurreição. Uma vez nós demos um estudo sobre essa festa no nosso retiro, dizendo que a festa das primícias ela apontava para a ressurreição. O propósito dela era mostrar a ressurreição em Cristo Jesus que iria acontecer. Quando ele diz primícias, é porque são os primeiros frutos. Por quê? Porque outros virão. Outros virão. Com Cristo e com a sua ressurreição, Ele deu condições para que nós, hoje, ressuscitemos como Ele ressuscitou. Como um primeiro fruto. Porque nós bem sabemos que existem dois tipos de ressurreição. A ressurreição para a vida, onde os homens irão ser transformados com corpos incorruptíveis, e a ressurreição para a morte, onde as pessoas ressuscitarão para o juízo eterno. Veja o verso 26 agora. Verso 21, 21. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A expressão que Paulo usa para os crentes que morreram em Cristo, eles não estão mortos, eles estão dormindo. Para fazer essa diferenciação entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão sofrendo, como o rico e o Lázaro. Isto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E lá no verso 26 ele diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Agora vá lá para o verso 53 e 54. Olha o que a palavra de Deus está dizendo ainda em 1 Coríntios 15. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de corruptibilidade e que o corpo mortal se revista de mortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A ressurreição é um fato. A ressurreição é uma realidade. A ressurreição do corpo, como Cristo que encarnou e assumiu a nossa humanidade, e Ele ressuscita com um corpo incorruptível. Nós também seguiremos o seu exemplo. Aqueles que já ressuscitaram, ou seja, que estão em novidade de vida, estamos aguardando o momento da restauração total, e o último inimigo vai ser a morte. Paulo vai dizer, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e aqueles naquele momento que não passaram pela morte, eles irão subir aos céus e seus corpos serão transformados. E olha o que ele diz aqui: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de mortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É a ressurreição do corpo. É isso que diz o nosso credo. Abra João capítulo 5, verso 28 e 29. Olha o que a palavra de Deus diz. O próprio Senhor Jesus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. No Velho Testamento há muitas indicações da ressurreição.
Muitas indicações. Alguns teólogos dizem que a ressurreição é um conhecimento pós-Antigo Testamento. E no Antigo Testamento não se tinha essa concepção. Isso é que a teologia liberal diz. Mas o Antigo Testamento está cheio de indicações sobre a ressurreição. E o Novo Testamento também. Não é à toa que quando Lázaro, lá em João capítulo 11, o tema é ressurreição. Quando o Senhor diz assim, Lázaro, sai para fora. Ele diz, Senhor, ele já está cheirando mal. 4 dias. E passa aquele tempo e o Senhor se demora aí para que eles pudessem perceber que ele realmente tinha morrido. Né? Ele já estava em estado de decomposição. E percebam que quando o Senhor Jesus Cristo chega ali, o assunto não é uma ressurreição de Lázaro, que ele ressurge e morre novamente. O tema ali do capítulo 11 é a ressurreição do corpo, a ressurreição da vida, a ressurreição do último dia. Esse é o tema. E ali é uma imagem do que vai acontecer. E aquela voz que diz assim, Lázaro, sai para fora, vai ser a mesma voz que criou o universo, que no último dia vai dizer que os crentes saiam para fora. E como um batalhão, um exército, nós iremos nos unir com aqueles que morreram em Cristo antes de nós. Essa é a esperança e a certeza do Evangelho. Segundo o ensino de Paulo nas Escrituras, negar a ressurreição corporal implica na completa subversão da fé. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 16 e 17, ele diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Tem um texto que acho que é de Tiago, ele vai ver como uma pequena fagulha incendeia uma grande selva. Uma pequena distorção pode criar uma grande destruição. Mas você acha que essas coisas estão longe de nós? Você acha que hoje, no meio cristão, existem pessoas que não creem na ressurreição? Não, isso é coisa do passado. Veja o que William Barclay, que é um teólogo que eu gosto de citar muitas vezes, ele é bem evangelical e tem muitas, aplicações boas, por isso que eu utilizo. Mas veja o que ele diz a respeito disso. É óbvio que o cristão não crê na ressurreição deste corpo. Ninguém poderia conceber uma pessoa destroçada num acidente ou morta de câncer, despertando no céu com o mesmo corpo. Mas o cristão crê de todo o seu coração na sobrevivência da identidade pessoal. Crê vigorosamente que depois da morte cada um seguirá sendo o que é. E qualquer ensino que tire essa segurança, a sobrevivência pessoal de cada indivíduo, fere as próprias raízes da crença cristã. Lamentável um teólogo dito cristão dizer uma barbaridade dessas e desconhecer o que a Bíblia diz, fala a respeito do estado intermediário da alma. Qualquer coisa que negue a doutrina de um estado futuro perverte a fé cristã. O que dizer de Enoque, de Elias, que foram transladados, não passaram pela morte? O que dizer do próprio Cristo, que teve o seu corpo transformado? Ou seja, ele ressuscitou incorruptível. Mas ele já era santo, como é isso? Mas ele, como homem, sentia dor,
tinha limitações, o seu corpo tinha limitações, por mais que ele não fosse afetado pelo pecado, porque a sua semente era santa, ele tinha limitações como homem, e agora ele ressuscita como homem. E esse é um dos grandes mistérios da teologia, porque na pessoa de Cristo nós temos Deus de um lado, numa mesma pessoa, e o homem de corpo e alma num outro lado, unindo-se numa só pessoa, que é o Deus encarnado. É interessante como Satanás, com artimanhas tais, quer lançar por terra o artigo fundamental de nossa fé concernente à ressurreição do corpo, pervertendo a fé de alguns. Por isso que nós devemos estar em prontidão para lançarmos de nós e de outros uma praga tão maléfica quanto essa, ou como qualquer outra que distorça a palavra de Deus. E concluindo, queridos, Matthew Henry diz o seguinte: o erro é muito produtivo e por causa disso muito mais perigoso. Ele roerá como gangrena. Quando as pessoas erram em relação à verdade, elas sempre vão procurar se esforçar para mostrar que tem alguma pretensão plausível para tal. Himeneu e Fileto não negaram a ressurreição, mas diziam que já havia se realizado. O erro, especialmente aquele que afeta o fundamento, perverterá a fé de alguns. E aí você vê como Satanás é sutil. Eles não negam abertamente a ressurreição, mas na realidade eles estavam negando a ressurreição do corpo. Eles estavam negando a esperança do Evangelho. Eles estavam negando aquilo que nós vimos em Cristo. E dando um ressignificado, isso é uma linguagem nova, né? Ressignificando a doutrina, nova coisa nenhuma. Dando uma roupagem nova. Mas na realidade o que eles estavam fazendo é negando a verdade. Queridos, eu gostaria de concluir. E olhando para esses versos aqui, nós vamos perceber que o ministro não é aquele que entra em disputa e discussões sem propósito, para mostrar conhecimento, filosofar sobre a palavra de Deus, mas é aquele que maneja bem a palavra, a usa para a edificação da igreja, porque essa palavra, como nós vimos hoje de manhã, ela protege os crentes de inúmeros erros, de heresias que surgem e que estão presentes no meio do povo de Deus. E quando nós vamos perceber um desvio de 1 grau, de meio grau, quando traçamos uma reta lá embaixo, será a distância de quilômetros. Porque é isso que o desvio da verdade faz. Ele afasta o homem de toda a verdade. Por isso, nosso cuidado em nos focarmos na palavra de Deus, em conhecermos essa palavra. E os ministros são aqueles que ensinam, e aí eu vou estender isso, aqueles que ensinam na igreja, porque não é somente os ministros que ensinam na igreja. Os ministros são os mestres, mas existem outros também que ensinam debaixo da condução dos ministros da igreja. Esses também devem manejar a palavra de tal forma que traga edificação à igreja, proteja os crentes, porque essa é a única maneira de proteger os crentes das heresias, dos novos conceitos que surgem. Nós não precisamos ir atrás desses conceitos, é só nós conhecermos a palavra de Deus, nos fundamentarmos dela, nós vamos perceber que todos os erros serão dirimidos por essa palavra. O principal objetivo e propósito de um ministro é prover a igreja de uma boa palavra,
da exposição da palavra, do ensino da palavra de Deus. Alimentar as ovelhas de Cristo com pastos verdejantes, refrigerando a alma dos crentes e guiando-os por veredas da justiça, que representam a palavra de Deus. E essa é a função do ministro. E todos aqueles que assumem esse cargo, eles precisam ter a mente voltada, que o seu principal objetivo é conhecer a palavra de Deus e fazer com que a igreja tenha esse mesmo conhecimento, ou avance e vá além do conhecimento que o ministro tenha. E isso só quem pode dar é a palavra de Deus. Esse é o ministério pastoral. Se um dia a igreja estiver procurando um pastor para assumir o pastorado dessa igreja, ou se você estiver em outra igreja e estiver numa situação como essa, procure aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus. Paulo vai dizer que os ministros, eles são dispenseiros dos mistérios de Cristo. Além disso, o que se exige do ministro é que ele seja encontrado fiel. Então o ministro é aquele que tem que mostrar a fidelidade da sua vida cristã como crente, e fidelidade na sua missão e no seu chamado como pregador da palavra de Deus. Lembrem disso. Lembrem sempre disso. Porque essa é a função dos ministros que o Senhor escolhe para conduzir o rebanho de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus Pai, mais uma vez, ó Senhor, te pedimos que o Senhor esteja edificando a sua igreja, que o Senhor esteja nos dando maturidade por meio da pregação do Evangelho, capacitando aqueles que estão à frente do teu rebanho, Pai, trazendo a palavra da verdade, dando maturidade à igreja na escolha daqueles que vão estar à frente dela, e entendendo que o ministério pastoral se resume exclusivamente na pregação e no pastoreio das almas das ovelhas de Cristo. E eles, como pastores que cuidam e apacentam o rebanho, eles devem prover o melhor alimento, a melhor proteção, águas tranquilas, para que o povo de Deus se sinta pastoreado por aquele que realmente é o pastor da igreja, que é Cristo. Nos dá uma boa semana, uma semana debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.